Em 1986, a FISC vivia um momento das eleições diretas. Naquele momento, naquele tempo, o importante para os estudantes, para os professores, para os funcionários, era poder decidir o rumo que a nossa instituição ia tomar. Estava no campus de Uruguaiana assistindo com muita surpresa o que acontecia na minha cidade natal. A Universidade de Santa Cruz do Sul passou por um processo extremamente importante, o que nós conhecemos como o processo de democratização da universidade. Essa época foi o ano em que eu ingressei na universidade, em 86. Eu tinha um bebê pequenininho, recém-nascido. Por conta disso, não participava tão diretamente das atividades, mas a gente via toda uma movimentação lá na faculdade. Em 1986, eu era estudante do curso de História da então FISC. Participei do movimento pela democratização enquanto aluno. Acho que aquele movimento foi um divisor de águas. Até então, o presidente da PESC, os demais membros que formavam a então FISC eram indicados por setores externos à comunidade acadêmica. Um presidente da mantenedora que escolhia uma lista, chefe de departamento, e esses escolhiam os professores. Ou seja, havia uma pirâmide que de cima para baixo definia quem iria trabalhar e quem iam ser os protagonistas dentro da universidade. A Unisc, antiga FISC, que deu origem à Unisc, vinha enfrentando grandes problemas de administração, problemas financeiros, de transparência da administração da universidade. Não existia o que nós entendemos hoje e conhecemos como a democracia ou a participação da comunidade acadêmica em todas as atividades da universidade. Santa Cruz era considerada uma cidade extremamente conservadora, e a FISC até aquele momento não havia tido nenhuma expressão maior no cenário educacional. Não havia participação, as decisões eram tomadas e eram impostas de cima para baixo. Os estudantes não tinham acesso a decisões, os próprios professores também muito pouco participavam das decisões. Então foi uma necessidade do momento, até pela dificuldade que a universidade enfrentava, com bastante, digamos assim, com muito pouca qualidade na época, e nós como estudantes víamos que era o momento de fazer um movimento para que nós pudéssemos trazer para a universidade a autonomia universitária. Nós nos unimos, professores e estudantes, fizemos uma greve que contou especialmente com a participação dos alunos, mas também com um grupo de professores que trabalharam para instalar a democracia dentro da nossa universidade. Houve um tensionamento grande entre os professores. Havia os que resistiam ao movimento, os que não queriam o movimento, os que vinham no comando do processo até então, e havia aqueles que queriam fazer a mudança. E estes eram maioria. Que era um momento que estávamos saindo de uma ditadura militar, onde havia uma ansiedade por todos os brasileiros para que pudéssemos transformar o Brasil numa democracia. O que nós propusemos na época, eu digo, boa parte dos professores, os alunos, funcionários, a comunidade universitária deveria participar da tomada de todas as decisões. E daí então surgiram os comitês, e a partir dos comitês, junto com os DAs, diretórios acadêmicos, fomos transformando aquilo que no início parecia ser apenas um sonho, apenas uma utopia dos estudantes, numa atitude, uma ação concreta, onde conseguimos então as eleições diretas da nossa universidade. Fomos vitoriosos no nosso movimento e conseguimos fazer aprovar no Conselho Universitário um regimento eleitoral que trouxe as eleições diretas para dentro da nossa FISC. Em 1986, então, eu vi com muita surpresa aquilo que estava acontecendo na minha cidade. E eu fiquei animado mais ainda a voltar. Me fixei aqui em 88. E eu acompanhei aqueles primeiros anos em que as pessoas tinham muita consciência daquilo que haviam feito. Elas queriam participar, as assembleias eram animadas, os estudantes eram muito interessados e nós valorizávamos imensamente aquela conquista.
E desta forma nós instituímos na universidade um processo de corresponsabilização na tomada de decisões. Em outras palavras, todos nós, todos os segmentos da universidade, somos responsáveis pela condução, pelo rumo que a instituição toma. Era o momento em que, pela primeira vez na história, estudantes, funcionários, professores e técnicos administrativos iríamos escolher aqueles que nos dirigiriam. Com participação de alunos, de funcionários, de professores e, em algumas instâncias também, com a participação de representantes da comunidade externa. Depois disso, a universidade cresceu, ela se desenvolveu. Em 1987, tivemos o plano de carreira de pessoal docente, nós tivemos a criação de novos cursos, um plano de aprimoramento dos docentes e a universidade caminhou para aquilo que se consolidou em 1993 com a universidade. Quero reafirmar que essas eleições aqui na Unisc, elas têm esse condão, o condão de mostrar a importância da democracia, de podermos eleger diretamente os nossos mandatários e assim, professores, estudantes, técnicos administrativos, estarmos participando ativamente da vida da nossa Unisc. E é claro que serviu como modelo, inclusive, para as demais universidades que depois foram copiando aquilo que nós fizemos em Santa Cruz, porque para o momento que nós vivíamos no Brasil, nenhuma universidade tinha esse modelo de participação e de democracia. Eu acredito que a Unisc, nesses anos, ajudou a construir a democracia na educação superior brasileira e nós temos muito a mostrar com o nosso exemplo, com as nossas eleições, com a nossa participação para outros educandários aqui da nossa região e do cenário brasileiro. Trata-se, na realidade, de construir uma universidade. E uma universidade é processo, ela nunca está pronta, né? Ela tem que ser atualizada, ela tem que ser revista, né? As suas regras têm que ser constantemente aprimoradas. Se não houvesse esse movimento, se não houvesse toda essa transformação, talvez não existisse a Unisc do jeito que ela é hoje, porque eram poucos cursos. Depois disso tinha que se pensar o que é uma universidade, que cursos ela devia ter, e aí todo mundo se envolveu de novo. Tem cursos da área da saúde, das engenharias, das exatas, das humanas, né? Então a universidade se tornou uma coisa grande, muito poderosa nesse sentido. A oportunidade que todos têm de frequentá-la com essa diversidade toda é sem dúvida o maior ganho que a região tem. Portanto, nós queremos sim uma Unisc democrática. Estamos lembrando esse passado porque se nós não tivermos a plena consciência da importância da democracia, podemos em breve, quem sabe, achar que ela é um valor que deva ser deixado de lado. E naquela época nós nos sentimos todos nós somos a Unisc. Por isso que a candidatura do João Pedro tem um significado especial, porque esse grupo foi o grupo que lutou pela democracia, que ajudou a instalá-la aqui dentro. E nós não queremos que isso retorne a um passado aonde um grupo se perpetue no poder. Foram anos de transformação e anos de construção. O lento processo de construção de uma faculdade mais forte, depois de uma universidade forte. Eu participei de todos esses momentos de construção com muita alegria. Eu sempre apostei num projeto comunitário, num projeto democrático. Eu entendi que isto era uma semente para a região e para o cenário educacional brasileiro.